Antes, a terra era Pindorama. A terra nomeada pelos que ali viviam era um território povoado de muitas e diversas nações indígenas. Guarani, Guajajara, Tupiniquim, Tupinambá, Kayapó, Craú, Krenak, Cuicuro, Tucano, Marubo, Caeté, Caicangue, Caimbé, Suruí, Pataxó, Xocleng, Chacriabá e Yanomami. E seus nomes tão sonoros ecoam em nossos ouvidos e reverberam. Sua existência, resistência e suas histórias nos convocam a percorrer outros caminhos para descobrir quem somos, pois elas são a base e o fundamento de nossa nacionalidade. Antes de ser Brasil, nossa terra era Pindorama, a terra das palmeiras. Nesse território de tantos povos, no que hoje chamamos de América, o mundo era um lugar habitado que compreendia o sol e a lua, os bichos e a terra, a chuva, o vento, o céu, a fruta, a floresta, o rio, a nuvem, o mar, a montanha, as pessoas. Há um distanciamento sempre como se fosse uma terceirização da responsabilidade, né? Porque eu acho que todo mundo é acostumado a ver a história do país como uma coisa à parte da sua própria história, né? Se a gente conseguir fazer com que pelo menos um grupo de pessoas pense em relação, mude um pouco o modo de pensar em relação à sociedade, à construção da sociedade, eu já vou ficar muito feliz, que aí já chegou alguma coisa do objetivo. Né? E eu e Marcela, às vezes, a gente faz umas parcerias, né? E ela me chamou para esse projeto, procurando juntar assuntos que estão em debate na mídia, nos noticiários, pegando o tema do projeto, né? Que aí a gente junta uma coisa que está sendo falada e podendo introduzir a história que vai ser mostrada no projeto. Tudo era parte da vida e da existência, feitas de bons e maus espíritos, povoadas de histórias, narrativas que falam sobre o princípio do mundo, sobre seres naturais e sobrenaturais, sobre modos de viver, aprender e ensinar. A América, assim chamada por aqueles que a invadiram, foi dividida entre reis e governantes, foi desenhada em fronteiras, destruídos seus povos ancestrais, suas memórias e histórias. O encantamento do mundo deu lugar à violência, à opressão, à busca sem limite por riquezas que pareciam não ter fim. Pau-brasil, açúcar, borracha, ouro, prata, café, algodão, cacau. A lista é longa. Nesse longo fio que alinhava nossas memórias, é preciso evocar um passado feito de vida cotidiana, comunitária, onde se possam ouvir a voz dos que foram destituídos de seu lugar. A América é também a Biayala. O Brasil é também Pindorama e África. Os guaranis, antes da chegada dos europeus, percorriam o continente, do Atlântico ao Pacífico, numa rota espiritual que os fazia seguir sem pensar em limites nem fronteiras. Peabiru é o nome desse caminho que nos inspira em nosso estudo e reflexão sobre a história do Brasil. História feita de cotidiano e de comunidades narrativas.
Bem, o projeto se inicia em 2018, no projeto maior, que é o História de Pindorama. A gente vinha já debatendo textos, autores, livros, e pensando mesmo dentro de um contexto mais amplo, o Brasil e a história do Brasil, o social, o econômico, o político. E aí quando o projeto e a ideia, né, o edital e a ideia de fazer a Caixa da Independência, ela surge pra gente, a gente começa a trabalhar já com esse arcabouço, esse acervo que a gente veio construindo para pensar o marco da independência do Brasil nesses 200 anos. Trazendo os atores, os agentes dessa independência, que são muitos e variados, pensar na questão indígena, negra, bem interseccional. Pindorama se tornou Brasil quando os descobridores, melhor chamá-los de invasores, aqui chegaram, como se não houvesse povo, território habitado, nomes ancestrais pelos quais os originários chamavam os lugares, as pessoas e os caminhos. A terra passou a existir para ser explorada pelos seus senhores e foi chamada de muitos nomes: Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Papagalle, Mundos Novos, Terra do Brasil, Índia Ocidental e Brasil. Essa terra que não era uma ilha, essa terra onde se fincou a cruz. Terra dos papagaios, que não era a Índia nem um novo mundo. A terra ancestral, habitada há milhares de anos, tornou-se colônia, posse e propriedade daqueles que a invadiram e lhe tomaram como sua. O colonialismo encobriu nossa ancestralidade, indígena e negra. O colonialismo foi um empreendimento erguido sobre a destruição e o apagamento de diferentes povos, suas culturas e conhecimento. Para que se expandisse e se sustentasse na riqueza desse território explorado, provocou um movimento de imigração forçada que existiu por séculos. A diáspora africana, por meio do tráfico de negros escravizados, resultou na chegada ao Brasil de mais de 5 milhões de africanos, numa torrente humana que não se fez só de corpos levados ao trabalho forçado, se fez de crenças, línguas, culturas das quais somos também herdeiros. Seus nomes ecoam em nossos ouvidos e reverberam: jejes, mandingas, iorubais, bantus, alçais, malês. É preciso fazer tocar o tambor e ouvir a África que habita em nós. Mas assim, o projeto, eu já estou no projeto um pouco antes da aprovação, né, do projeto Independência, venho desde 2018 estudando junto com a Cláudia, a Nicole, e nesse percurso ele me marcou e tem me marcado profundamente, até assim, a gente está conhecendo a história do Brasil, e a gente sempre estuda a história do Brasil na escola, como se a gente fosse espectador dessa história, não se vê como participante ativo dessa história, né? E a partir desse estudo, desse trabalho que está sendo desenvolvido, dessa pesquisa, eu fui me vendo também como agente dessa história e como há um silenciamento, um apagamento da história e da cultura do negro no Brasil. Então, assim, o que ele deixa para mim é me reconhecer como mulher negra. Emi, na mitologia iorubá, é o sopro da vida que emana de Olodum. Foi soprado dentro de Ará, o corpo. Por essa razão, um dos títulos de Olodum é Elemi, Senhor do Emi. Toca o tambor que faz o corpo dançar, que transborda o espírito que é sopro de vida. Corpo e espírito se unem através do som dos atabaques. Ambos dançam. O Brasil Colônia foi deixando de sê-lo devagar, ao longo dos anos, talvez na lei, nas definições jurídicas, nos textos das constituições,
nos acordos feitos pelas classes dominantes que detinham e detêm o poder político e econômico. No papel, tornou-se nação, mas sem grandes revoluções. Houve luta, é fato, muitas, todas violentamente reprimidas. O Brasil, agora nação, continuava a ser resultado de um pacto, não mais colonial, é verdade. Os que fizeram a independência foram os mesmos que participaram do empreendimento colonial, os mesmos cujos interesses se sobrepunham a tudo e a todos. O pacto colonial se quebrou como imagem, mas seus fundamentos continuaram os mesmos: concentração de renda e riqueza, grandes latifúndios, escravidão. Tudo mudava para que tudo permanecesse do mesmo jeito. O grito da independência foi pintado em quadro, que se tornou famoso numa cena que, de fato, nunca aconteceu. O que havia era a necessidade de dar ao herdeiro do trono português um jeito de herói, uma postura de alguém que lutava contra a opressão e o poder da metrópole. O quadro, o hino, a bandeira, todos eram símbolos de uma nação que nascia com as marcas da exclusão, da violência e da desigualdade. Documentos de uma história contada em linha de tempo que também exclui o povo que aparece apenas como um detalhe na pintura ou no texto da canção que representa a nação. Oralidade, comunidades narrativas, histórias vividas de luta e resistência são caminhos para falar de uma nação que é feita muito mais do que de documentos e monumentos. São caminhos que nos levarão a encontrar as histórias que não foram escritas, nem guardadas em vitrines ou prateleiras. São histórias que foram minimizadas, apagadas ou desconsideradas. É preciso tempo para escutá-las. É preciso uma escuta atenta para compreender quem somos. Nós temos aqui professores, pesquisadores, doutores, né? E então, assim, a cada reunião que eu tenho com a Cláudia, com o grupo, eu vou para essa reunião assim como se eu estivesse indo para uma aula, né? A gente está ali desenvolvendo, aprendendo. E eu fico até sem jeito de, numa ilustração, assinar meu nome ali, porque não estou fazendo sozinho. Assim, a história, ela é produzida desde daqui do presente, né? Mas ela tem vários pontos de vista, né? E nem sempre a história que a gente conhece é a que realmente aconteceu. Porque a gente está conhecendo a história a partir de um ponto de vista, mas e os outros pontos de vista, né? No começo só havia silêncio e escuridão. Então nasceu o sol, Guaraci. Veio devagar, clareando o entorno, aquecendo, criando vida. No começo tudo era quase nada, e Guaraci criou as águas, dos rios e dos mares, dos lagos e da chuva. Depois criou as terras. Águas e terras viviam em movimento. Guaraci criou o vento, que por vezes era forte como tempestade e por vezes era leve como brisa. Criou os peixes dos rios e mares, os bichos da terra e do ar, fossem pequenos, bem pequenos, ou grandes, bem maiores. Criou as plantas, as matas, a floresta, criou os campos, os morros, as montanhas. Tudo era cor, som e movimento. E Guaraci ficou cansado e quis dormir. Fechou os olhos e a escuridão surgiu. Guaraci estava cansado e sozinho, não conseguia abrir os olhos para ver toda a beleza que havia criado. E dormiu. No sono, que também era sonho, no meio da escuridão que o rodeava, Guaraci criou a lua, Jaci. A lua, Jaci, foi subindo ao céu devagar e com uma luz prateada foi iluminando tudo ao seu redor. Guaraci, no sono que era sonho, ficou arrebatado por Jaci e o sentimento que brotava em si era bom e bonito. Quis vê-la melhor e abriu os olhos, mas a luz intensa que o rodeava fez Jaci desaparecer. Queria lhe mostrar a cor e o movimento de tudo aquilo que havia criado, mas Jaci, a lua, não estava mais lá. Procurou por todos os lugares, mas só a encontrou quando, cansado, mais uma vez fechou os olhos e no seu sono, que era sonho, viu o brilho de Jaci. Queria lhe contar que só a encontrava nos seus sonhos, e ao abrir os olhos não conseguia vê-la, e que havia tanta beleza ao redor, tanta vontade de lhe mostrar tudo aquilo que existia, mas na luz, Jaci, a lua,
desaparecia. Então, para que já se soubesse de tudo isso, Guaraci criou Rudá, o mensageiro que contaria a Jaci tudo aquilo que ele, o Sol, queria lhe dizer. Na mitologia tupi-guarani, Rudá é o deus do amor. A possibilidade de trabalhar nesse projeto tem a ver com isso que você falou, que é de acreditar no coletivo. Quando a gente fala no coletivo, o que é uma utopia? A gente tem um projeto de uma democracia participativa, né? Esse é o grande desafio, porque a gente escolhe pessoas, mas a gente, na verdade, não escolhe decisões. E aqui, nesse projeto, uma das coisas que também me sensibiliza é isso, a gente está fazendo uma coisa em grupo. E é interessante a gente olhar para o Brasil hoje e ver que o Brasil hoje é a continuidade de um processo histórico. Fiz assim, pensei numa trajetória, não assim rigorosamente cronológica, mas pensando, os portugueses chegaram, invadiram e tal, e usando assim alguns elementos de não fazer uma música indígena, mas ter como referência ou como inspiração assim esses elementos indígenas. Aí eu pude usar umas pedrinhas para fazer percussão, um instrumento lá que foi criado a partir de uma vagem, coisas assim. Então isso é para mim é muito bom ter assim, autonomia para, quer dizer, conversando com ela, mas pensando, porque é diferente de eu pensar para fazer uma trilha a partir de uma imagem que já está pronta. É outra coisa, né? Quando o Pindorama foi transformado em Brasil, os brasileiros eram aqueles que trabalhavam no comércio do pau-brasil. Povo brasileiro, povo novo, mestiço, cujas origens se fundamentam em diferentes outros povos, indígena, negro e europeu, sementes do que somos. Mas o resultado dessa soma não significa igualdade, não significa partilha dos bens e da riqueza nacional, participação justa e igualitária em um projeto político comum. Somos perpassados por diferenças e marcas que remontam à colonização e permanecem. Marcas que se inscrevem em corpos e mentes. 200 anos de independência. Para quem? Que aprendizados serão necessários? Que caminhos trilhar para superar as marcas da colonização sem contudo esquecê-la? Para nós, as histórias que se contam no miúdo do cotidiano precisam ser ouvidas, pois a história com letra maiúscula se faz de mundo escrito com letras minúsculas, na existência de homens e mulheres em suas lutas, desejos, possibilidades, vontades, sonhos e afetos. Então a história do Brasil, e do Rio de Janeiro e a de nós mesmos, ela é um atravessamento e um cruzamento de várias histórias e versões que a gente está a todo momento visitando e revisitando. E eu gosto dessa ideia de que o projeto está me encontrando num momento muito cabível e fundamental, deveria ser agora para eu fazer esse projeto, e poder ter acesso ao acervo intelectual que a Cláudia tem e a Nicole tem, e todos vocês podem oferecer, é sensacional. Eu escutei as músicas também, pude ver alguns dos trabalhos que todos vocês têm feito de divulgação e artístico e também histórico-teórico, e tudo é sensacional. E saber que eu posso contribuir com isso faz com que eu abra alas para uma nova versão de um outro Pablo ser escrita. Então é legal olhar para a história do Brasil e entender que a minha história é um microcosmo dessa história maior. A memória é evocação. Traz ao presente as experiências e as vivências do passado para que esse tempo presente seja feito de ensinamento e aprendizado. No lugar da informação, o conhecimento. No lugar dos individualismos, a coletividade. No lugar da deriva, os laços de pertencimento. Escutar as vozes dos que vieram antes de nós e aprender. Biwa, na língua iorubá, significa o que nasceu para nós.
Quando eu penso na minha contribuição para o projeto, eu penso no que eu sou, na minha trajetória. E essa trajetória, ela está muito ligada ao que eu mais gosto de fazer, que é criar brinquedo. Criar o brinquedo não só na concepção do que está na minha cabeça, mas na execução, de pegar a linha, pegar a agulha, bordar, juntar as peças. E é isso que eu acho que eu contribuí, numa certa medida, no grupo, trazendo essas diferenças de perspectivas, de formas de pensar, de fazeres profissionais diferentes. E talvez eu tenha feito isso. Fui costurando, fui elencando o que era preciso fazer, sugerindo caminhos e bordando. Um projeto como esse é um projeto que precisa ser de livre acesso, democraticamente aberto, com conhecimento compartilhado, porque pensar a história do Brasil é, antes de tudo, pensar a nossa própria história, a nossa história de vida, as lutas, a existência de cada sujeito, cada pessoa que integra aquilo que a gente costuma chamar de povo brasileiro. Essa riqueza que está na nossa diversidade, na nossa pluralidade, tem a ver com a história de cada um, que é rica, que é própria e que precisa ser contada. Somos muitos, diversos em nomes, corpos, pensamentos e aprendizados, que decorrem de culturas e afetos plurais. Somos feitos das histórias que contamos na vivência de nossa vida cotidiana, e são tantas as histórias que conformam esse país. A escuta atenta dessas histórias tem a potência de transformar o entorno como um caminho para dizer não mais a exclusão, o ódio, a violência, o preconceito, a miséria, a fome, a dor, o desalento. Tem um grande aprendizado também, eu voltei a ler. Sempre falo, com a Cláudia, falo, nossa, eu estudei esse autor, meu mestrado já tem 10 anos, então estou relendo tudo, está sendo bem interessante. A minha participação, além dessa documentação, é a construção das imagens para o livro. E essa construção que foi bem interessante, porque a gente pegou alguns conceitos, os conceitos que a gente tem falado aqui, de narrativa, de construção de futuro, do esperançar, do Paulo Freire, e pensou essas imagens, que vão fazer parte do livro. Então, para mim, foi assim, muito interessante pensar a narrativa da história, que nós tivemos, aprendemos, o que nós temos no presente e o futuro que a gente quer. A gente que acompanha a história mais recente do Brasil, mais da década de 80, tudo, e a gente viu todos os momentos que a gente foi passando, da redemocratização, e ver como que a história pode ser enriquecida. A história desde como a gente aprendeu lá atrás, na década de 80, no colégio, como ela era contada e como ela pode ser enriquecida com conhecimento. Esse projeto é de suma importância para a cultura e educação do nosso país, principalmente dentro das escolas, porque eles visam complementar a formação do aluno, dando a ele um conhecimento da diversidade cultural que existe no nosso país e, consequentemente, formando um cidadão crítico, criativo e capaz de se relacionar com o próximo.
como a gente não teve esse contato presencial, trabalhamos muito usando a tecnologia, e o que é uma coisa também super interessante, a gente não pode perder a oportunidade de estarmos juntos, né, conversando sobre essas experiências. É uma troca. O tempo inteiro a gente tem essas dinâmicas que tem a ver com interlocução, que tem a ver com linguagem, que tem a ver com expressão, e que é muito interessante no contexto do projeto, porque todos nós aqui nos expressamos e desenvolvemos diferentes formas. E tem uma coisa de gratidão que eu acho que a gente não posso deixar de colocar, né? Obrigada por vocês terem aceitado meu convite, né? Esse projeto ficou muito melhor com a presença de vocês. Moitiron é palavra tupi-guarani, união de todos que se juntam para a colheita, para fazer construção. Os griots, contadores de histórias, se sentam nas rodas de conversa e evocam as histórias da comunidade. Nas porandubas, os povos indígenas se juntam para falar do sonho, da vida, das histórias da comunidade. Em roda, as crianças brincam e olham para o mundo com olhos de interesse e pergunta.